comunicado do Porto parece um daqueles exercícios populistas que nós vemos muitas vezes em políticos, quando nós perguntamos por uma coisa e eles respondem de outras coisas. Não é? Há um comunicado para falar de um tema em concreto que é que foram postas respondam a isto, puseram ou não, e porquê é que fizeram isto? Estas imagens, se calhar para ligar a televisão do Fábio Veríssimo foi preciso ligar do VAR, não sei. Pois, pessoal, vocês pensavam que eu já me tinha calado com o assunto da TV no balneário do Fábio, e agora parece que temos novas informações. Parece que alguém desligou o VAR. Que informação dramática. Se querem saber mais, esperem pelo fim da vinheta e nós vamos falar um pouquinho sobre o que se terá passado naquele domingo fantástico onde houve televisões plantadas impossíveis de desligar e agora também alguém que desligou a ficha do VAR. Fiquem a saber mais a seguir à vinheta. Ora boas, pessoal, numa noite em que os típicos programas da TV, principalmente o da CMTV, poderiam ter muito assunto para falar sobre o Porto, eis que eles preferiram passar uma entrevista do Ronaldo com o Piers Morgan, que é com certeza muito mais interessante do que explicar o que se passou no Estádio do Dragão no passado domingo. Mas prontos, eu vou fazer o trabalho que normalmente a CMTV faz e vou falar do que se terá passado ou que se passou, pelo menos foi o que Fábio Veríssimo escreveu no relatório, e vamos já saber o que foi, visto que depois de um jogo de hoje em que o Porto joga contra uma equipa galáctica com um jogador a mais e mesmo assim empata, e depois de saber mais dados sobre o relatório de Fábio Veríssimo, em que também consta que uma das tomadas ou a tomada do VAR foi desligada, a coisa mais importante hoje a passar no programa da Liga de Ouro foi a entrevista de Cristiano Ronaldo. Eu sei que os portistas me vão odiar por isto. Nada contra os portistas. Eu já tive a minha parte de gozo da parte deles em relação à derrota de ontem do Benfica. Isto não é qualquer tipo de retribuição, é apenas tentar fazer o trabalho que os gajos da CMTV que hoje, por exemplo, se negaram a fazer porque haveria muito para dizer, as coisas ainda estão quentinhas, convém não falar muito nas televisões. O Augusto Inácio disse que era só pôr uma toalha em cima. E agora o VAR desligado da tomada no Estádio do Dragão. Já não é a primeira vez que alguém desliga o VAR. Depois não sei se tiveram que chamar algum especialista em ligar tomadas, se havia falta de fichas triplas. Sinceramente, isto futebol português, agora o Porto não tem nada a ver com esta parte que eu vou dizer, mas o futebol português em geral é um circo autêntico. E pronto, e não há hipótese. Não é só por isto que se passou agora no Dragão, já se passou coisas no Benfica,
já se passou coisas no Sporting. Prontos, depois deste vídeo vou outra vez ser linchado virtualmente mais uma vez, mas é assim, este canal é, mais uma vez eu digo, é para benfiquistas e para pessoas de outro clube que queiram aqui vir e que não venham a ofender. Eu não estou a ofender ninguém, só estou a dar algumas informações, que neste caso a CMTV se negou a dá-las. Prontos. Vamos ver também e ouvir certos dos comentadores, não sei se foi na Hora Record, que por acaso também é da Média Livre, não é? Mas pronto, eles preferiram fazer esse trabalho à tarde, assim no horário que o pessoal está a trabalhar, para passar desapercebido. Mas é o que é. Vamos ouvir o que é que os comentadores disseram. Esses mesmos comentadores que acharam também muita piada, outros não acharam muita piada ou sucedido, mas o melhor é ouvirmos os especialistas, os profissionais da comunicação, pois eu de comunicação não tenho nada, aliás, nem é a minha área, nem pouco mais ou menos. Vamos lá ouvi-los. O comunicado do Porto parece um daqueles exercícios populistas que nós vemos muitas vezes em políticos, quando nós perguntamos por uma coisa eles respondem outras coisas, não é? Há um comunicado para falar de um tema em concreto, que é porque é que foram postas respondam a isto, puseram ou não, e porque é que fizeram isto. Estas imagens, se calhar para ligar a televisão do Fábio Veríssimo foi preciso desligar do VAR, não sei, se calhar foi por causa disso. Só vi uma tomada disponível. Não, porque a televisão está ligada internamente. Não sei, eu estou a lançar uma hipótese para lançar para ligar a televisão para o Fábio Veríssimo poder ver em loop o lance do gol anulado ao Froholt ao intervalo. Eu preciso desligar alguma coisa do VAR e se calhar foi por isso só vi elasticidade. Dizer estas barbaridades. Elasticidade para um. Eu estou a lançar uma hipótese só. Já tenho concorrência, não sei se não tinha uma tripla, podia não ter uma ficha tripla, uma extensão para ligar a coisa, podia faltar isso. Vocês acham graça a isto, mas eu não acho graça. Eu vou dizer uma coisa. O que eu acho graça é o comunicado do Porto a tentar tirar-nos areia para os olhos. Quer dizer, até agora o Porto fez o comunicado, André Vilas Boas falou e ainda não disse fizemos, sim senhor, e fizemos por causa disto. Não disseram. Estão a falar de. Não, diz que vão averiguar. Pronto, vão averiguar o quê? Mas não averiguaram que estava a dar aquilo? Foi sem querer? Foi algum tipo que enganou-se? O Fábio Veríssimo, algum dos auxiliares, gravou aquilo em vídeo no telemóvel? Não sei. Não sabes? Mas pelo visto chamaram os delegados no final do jogo e o delegado foi lá ver e também confirmou tudo o que estava a acontecer. Agora, a grande questão é, até agora o Porto falou tudo menos do mais importante. E ainda por cima, já agora, que não é um detalhe, é um lance do qual o Porto não tem razão nenhuma. É um gol, é uma decisão boa de Fábio Veríssimo e se não fosse falta seria fora de jogo e do Tiago Martins. E seria do... Por ausência de manifestação. E seria, se não fosse falta, assinalada falta, às vezes haveria fora de jogo de Martins Froholt também. Há duas razões para anular aquele gol. E, portanto, o Porto faz aquele número todo, obviamente para criar uma dúvida, para lançar ali o número. E, no final, no dia seguinte, faz um comunicado a falar tudo menos daquilo que é importante. Sérgio, mas esboçar um sorriso enquanto o Vítor falava. Não, parece coincidências. Parece coincidência. Não acredito em coincidências no futebol português. Quer dizer, eu creio que o Porto Aroca é 2023, setembro de 2023. 29 de setembro de 2025. Aquilo falhou 14 ou 15 minutos. E o jogo, desculpa, o Porto Aroca do Miguel Nogueira. Quando falhou também a comunicação do VAR. Já aconteceu mais vezes. E tivemos sorte que não houve nenhuma polémica assim. Sim, já aconteceu mais vezes e não apenas no Dragão. Mas o problema disto é o acumular das situações neste jogo. Quer dizer, desliga a ficha do VAR. Não acredito em coincidências, lamento. Lamento-me desci agora de Neptuno e não acredito neste tipo de coincidências. E, portanto, isto tem que ser muito bem avaliado. E tem que ser das acusações que foram feitas. Mas as acusações, hoje, por exemplo, quando o Record divulgou partes do relatório do Fábio Veríssimo, ficou uma coisa clara, que é que havia uma teoria que ele tinha apitado antes do golo e que então o VAR não podia intervir. Nada mais errado, que ele diz que anulou o golo. Está escrito ali hoje no Record, acho que está assim escrito. E, portanto, é muito curioso. Há coisas que são coincidências muito interessantes. Uma é esta questão hoje revelada agora pelo Record, da ficha do árbitro.
A minha mais intrigante de todas é naquele rosário de acusações ao Benfica e ao Sporting de ontem, o Porto ter sonegado a informação sobre o jogo Porto-Benfica, de que Vilas Boas se queixou de Pavlidis com Gabri Veiga e de penalti de António Silva com o Gulo. Quer dizer, estas eram as duas primeiras linhas, que era um confronto direto. Porquê que fez isso? Não consta, não é? Porquê é que fez isso? Eu não acredito que seja por falta ou ausência de lembrança. Porquê é que fez isso? E O que é que fez, Pedro? Não sei. Eu tenho a explicação, depois quando... Tens? Quando puserem Fábio no rodapé, completamente, está-me a dar... O meu OCD está-me impedido de olhar para cá. E, portanto, na realidade são demasiadas, agora sim, coincidências, Vítor, para que seja uma coisa só. Eu disse aqui na segunda-feira que isto só ia piorar. E vai piorar mais. E vai piorar mais com a Cimeira dos Presidentes. Vamos ter eleições da Liga ainda esta temporada. Esse tipo de coisas. Do Porto, Vítor Pinto, o que é que nos podes contar mais? Que informações temos? Rita, é uma informação surpreendente. Não se sabe quem é que foi o responsável por esta situação, mas é algo extraordinariamente estranho em dois níveis. Em primeiro lugar, ter sido desligada a tomada do sistema de VAR durante o intervalo, depois de ter havido um lance polémico durante a primeira parte, que inclusivamente o VAR não teve qualquer intervenção e o Futebol Clube do Porto até está a ser acusado pelo árbitro, ou pelo menos foi revelado, que terão aparecido imagens no balneário de arbitragem desse lance polémico, e dá-se esta coincidência de ter sido desligado o sistema VAR da tomada, com outro facto que é preocupante. É que, pelos vistos, a bateria do vídeo, portanto, a bateria do sistema OPS, o sistema do vídeo-árbitro, nem sequer resiste ao tempo do intervalo. Portanto, no início da segunda parte, o sistema VAR não estava pronto para que a partida fosse retomada. O atraso total é de 3 minutos, em parte pelo atraso no regresso do Futebol do Porto ao relevado, mas desse tempo foram 45 segundos pelo menos, foi aquilo que foi reportado pela equipa de arbitragem e depois reiterado pelo relatório do delegado da Liga, que 45 segundos foram também pelo tempo que demorou a conseguir que o sistema voltasse a ficar ligado ao sistema de fornecimento de eletricidade. Isto é tudo extremamente estranho, porque bastaria... Lembra-te o que é que aconteceu no Futebol do Porto Arouca da outra vez, que o Sr. Miguel Nogueira, para comunicar com o VAR, teve que ir lá ao telefone, dar a manivela, porque os pombos correios não estavam disponíveis. É que, por acaso, a bateria foi logo abaixo e foi detectado no decorrer do intervalo, ou no fim do intervalo, que o sistema estava desligado e sem alimentação energética. Sim. Mas podia ter, se a bateria dura mais uns minutos, o corte do sistema do VAR aconteceria no decurso da partida. Portanto, é mais um facto que tem aqui duas dimensões. Em primeiro lugar, como é que é possível que a tomada do sistema de vídeo-árbitro tenha sido desligada, e por outro lado, como é que não tem uma bateria, uma capacidade de resistência e de alimentação energética que possa garantir a continuidade de funcionamento do sistema do VAR durante mais tempo, ainda que haja um corte de energia. Vítor, mas para ti, na tua opinião, foi uma mera coincidência? Conclusões tiras? Eu espero que o Futebol Clube do Porto rapidamente também se pronuncie sobre este ponto, por uma razão simples. Porque são demasiadas situações a apontar no mesmo sentido. O Futebol Clube do Porto está a ser colocado no olho do furacão por terem sido injetado imagens num espaço onde só o Futebol Clube do Porto é que tem responsabilidade. Portanto, um circuito interno que foi para o balneário dos árbitros, e agora estes factos estão a ser conhecidos, que constam dos relatórios, quer do árbitro, quer dos delegados da Liga, aos quais o Record teve acesso. O que nos estão a dizer é que existem mais situações relacionadas com a arbitragem e a vídeo-arbitragem que podem ser potencialmente polémicas. Uma delas ter sido desligada à tomada do vídeo-árbitro, quando, pelo que depreendemos do que aconteceu ao intervalo, Rita, o Futebol Clube do Porto não ficou contente com o facto de ter sido anulado o gol a Bednarek. Portanto, isto são demasiadas circunstâncias que têm que ser rapidamente clarificadas, precisamente porque o Futebol Clube do Porto assumiu, sob a presidência de André Vilas Boas, uma postura no futebol português que não se coaduna com estas dúvidas, estas suspeições e este desagrado que todas estas informações estão a causar, inclusivamente em adversários do Futebol Clube do Porto. Porque eu já frisei e quero mesmo frisar isto: o Futebol Clube do Porto, no passado domingo, defrontou um clube que supostamente era aliado do Futebol Clube do Porto nas situações mais polémicas do futebol português, nomeadamente no apoio a um candidato comum às... Depois de termos ouvido estes profissionais,
chegámos a uma conclusão, como eu já tinha dito há pouco, que este futebol português é um circo, que, por exemplo, no estádio do Dragão agora está-se a passar lá um fenómeno que anda lá alguém que anda a desligar os VARs, e que os VARs têm baterias e que as baterias não aguentam. Acho que isto tudo faz parte do mesmo circo. Mais uma vez eu digo, como eu já tinha dito, o Porto não precisa disto para nada. Porto, embora agora tenha baixado de forma, mas ainda continua a ser a equipa que está a jogar melhor futebol, está em primeiro lugar justamente, mas o senhor Vilas Boas está a tentar ir por um caminho que sinceramente não irá acabar bem se continuar assim. Depois de ter feito o que fez, porque de certeza que foi com o conhecimento dele do que se passou com as imagens dos melhores momentos de Fábio Veríssimo e desligar as fichas do VAR e não sei o quê, ainda foi dar umas declarações para espicaçar Rui Costa, e parece que ele agora que anda a disparar em todas as direções, parece um galo chinês quando entra num galinheiro novo e que se tenta impor, e então quer se armar em galo chinês. Pronto, é o que é. O vídeo de hoje foi só isto, pronto, mas já que a CMTV se negou a fazer um programa e achou por bem mostrar uma entrevista do Cristiano Ronaldo que qualquer pessoa poderá ver na internet ou em outro sítio qualquer, mas a CMTV achou por bem passar isso em vez de falar sobre as tomadas desligadas. Se, por exemplo, este assunto fosse sobre o Benfica, nós iríamos ter isto pelo menos 2 ou 3 semanas, mas nós benfiquistas já sabemos o que é que a casa gasta. Pessoal, um grande abraço. Para quem não subscreveu e gosta deste tipo de conteúdo, se quiser subscrever, pode subscrever. Mas se não quiser subscrever e apenas gostar e só passar aqui de vez em quando, pode só deixar um likezinho, um comentário sem ser muito obsceno, sem ser a chamar-me nomes, a perguntar se eu estou inchado por causa do jogo de ontem, por exemplo, como se o Sporting e o Porto tivessem feito umas prestações incríveis. Mas pessoal, sejam meiguinhos, que eu também tenho sido. Portanto, um grande abraço para vocês todos e até o próximo vídeo.